Disponibilidade é a concentração do fármaco no sangue em uma determinada função de tempo. Matematicamente, nós temos que a biodisponibilidade é essa concentração sérica por unidade de tempo. Na representação gráfica, nós vemos o seguinte, o gráfico tempo em função da concentração. Quando um gráfico ele mostra quando há uma administração do fármaco, essa biodisponibilidade ela tende a aumentar até atingir um tempo máximo e uma concentração máxima. Depois do fármaco ser absorvido, distribuído, ele é metabolizado e excretado. Por isso mesmo que essa concentração também ao longo do tempo ela tende a ser diminuída. No entanto, a biodisponibilidade ela depende de diversos fatores, como por exemplo fatores físicos e químicos, o metabolismo de primeira passagem e a fisiologia. Como os fatores físico-químicos, destacamos o pH, a velocidade de esvaziamento estomacal, precipitações, formações de concentrado, mas também a forma de administração daquele fármaco. A depender da forma de administração do fármaco, esse gráfico poderá ter um ou outro formato. O metabolismo de primeira passagem, que é quando o fígado metaboliza o fármaco antes dele entrar na via de circulação sistêmica, diminui também o tempo de biodisponibilidade. Finalmente, os fatores fisiológicos, podemos destacar a diminuição do débito cardíaco, do fluxo sanguíneo, da permeabilidade capilar, do volume tecidual, que fazem com que essas concentrações de fármacos diminuam com a biodisponibilidade. Mais uma vez aqui no gráfico, nós também podemos trabalhar com ele o conceito de margem terapêutica, que é essa faixa FT, em que é um momento em que o fármaco vai ter a sua dosagem ideal para promover os efeitos terapêuticos a qual ele é destinado. Abaixo dessa linha FT, nós temos o CME, que é a concentração mínima eficaz, onde o fármaco não vai exercer o seu efeito. Por outro lado, na linha CMT, ou seja, em doses muito altas, concentração máxima tolerada, ele pode promover efeitos deletérios, reações adversas. Esse conceito dessa linha de margem terapêutica também pode ser entendido nessa linha, em que no meio nós temos a faixa terapêutica e quando aumentamos a dose daquele fármaco, vamos criar uma situação de iatrogenia, que é nada mais nada menos que esse aumento da dose, a superdosagem, que leva a um estado de toxicidade. O outro extremo, nós temos baixas doses, criando efeitos sem efeitos terapêuticos. Finalmente, nós temos agora um gráfico tempo vezes concentração de fármaco. Nesse gráfico, nós temos as 4 principais formas de administração de fármacos, que são a intravenosa, a intramuscular, a subcutânea e a oral. Lembrando que existem catalogadas até 111 formas de administrar os fármacos. Nesse gráfico, podemos comparar as diferentes formas de biodisponibilidade que essas vias de administração traz. A partir desse gráfico, vemos que o pico de concentração ele é mais rápido no meio intravenoso, que é mais rápido do que o meio intramuscular. O meio intramuscular tem um pico de concentração mais rápido do que o meio subcutâneo e que o meio subcutâneo tem um pico de concentração mais rápido do que o meio oral. Por outro lado, se formos olhar o tempo de circulação sanguínea desses gráficos, faremos um processo inverso, ou seja, o meio de administração por via oral
tem um tempo de circulação sanguínea muito maior que no meio subcutâneo. O meio subcutâneo tem um meio de circulação sanguínea maior que no meio intramuscular. E o meio intramuscular tem um tempo de circulação sanguínea maior do que a via intravenosa.